Olá, sejam bem-vindos ao curso AutoCAD Civil 3D 2012 Avançado. Neste curso, nós trazemos a vocês inúmeras ferramentas que vão auxiliar na elaboração daqueles objetos que vocês já conhecem, como superfícies, alinhamentos, perfis, vistas de seção, corredores e também a utilizar as ferramentas de plotagem ideais para trabalhar com o DR São Paulo, utilizando muitas vezes, pessoal, alguns arquivos que vocês vão encontrar no CountryKit Brasil, que você pode instalar no seu Civil 3D normalmente. Em nosso primeiro módulo, nós vamos aprender a utilizar as ferramentas fornecidas pela própria interface do Civil 3D para nos auxiliar na realização de algumas tarefas. Imagine a seguinte situação: você quer construir uma linha deste ponto aqui, seguindo um rumo, sei lá, noroeste, 85 graus com 500 metros de comprimento. Se você for fazer todos esses cálculos manualmente, você vai perder um certo tempo. Agora, utilizando os comandos transparentes, você pode selecionar o comando transparente aqui, informar o quadrante, noroeste, depois informar o ângulo e, por último, informar a distância, e construir essa linha de forma bastante fácil, tá vendo? De uma forma prática e você não perde tanto tempo com cálculos. Outra coisa que nós vamos aprender ainda no primeiro módulo é obter informações do nosso desenho. Mais importante do que você fornecer informações para o seu projeto é você obtê-las também. Então, na aba Analyze, você vai encontrar uma ferramenta muito importante chamada Inquiry Tool, que nos fornece várias informações. Então, pensa bem, você quer saber qual que é a distância entre esses pontos aqui. A ferramenta DIST do AutoCAD é suficiente, mas se você quiser um pouquinho mais de informações, você pode utilizar esse Point Inverse aqui e obter todas as informações referentes a esse ponto, como coordenadas, rumos. Essa aqui às vezes dá um probleminha gráfico, mas é só descer. Então, olha só que interessante. Você tem todas as informações necessárias a trabalhar com esses pontos aqui. Se você fecha aqui essas ferramentas, você pode visualizar o último tópico do nosso primeiro módulo, que é trabalhar com os Data Shortcuts. O que são eles? Você criar referências de desenhos para que você não precise estar trabalhando sempre com o desenho original. Pense bem, você foi lá em campo, obteve os pontos topográficos, construiu sua superfície e várias pessoas vão ter que trabalhar nela. Aí, se dá algum probleminha, você pode perder esse projeto inteiro. Então, você deixa o seu projeto original guardadinho e cria uma referência. E qualquer pessoa que quiser trabalhar, trabalha com essa referência sem interferir no projeto original. Já em nosso segundo módulo, nós vamos estar focados no trabalho com superfícies, que é a forma que o Civil 3D utiliza para representar um terreno. A obtenção desse terreno pode ser feita de várias formas, e a mais interessante delas, e às vezes muito mais trabalhosa, é a obtenção de dados topográficos. Quando você obtém os dados topográficos, você precisa inserir aquele arquivo de pontos no Civil 3D. E no segundo módulo, você vai aprender como criar uma superfície a partir desses pontos. Você também aprenderá a inserir algumas linhas que podem fornecer uma forma de visualizar a sua superfície, como limites, que vão limitar a quantidade de dados que você tem, e também as break lines, que servem para trazer uma maior precisão ao nosso desenho. Eu posso mostrar para vocês agora, utilizando o Orbit, uma break line aqui, que foi inserida manualmente pelo usuário e que forneceu para a gente essa imagem aqui que não pôde ser obtida por topografia. Essa nossa ponte aqui. Tá vendo? Então, você pode inserir a break line para fazer esse tipo de trabalho. Nós também aprenderemos a inserir os rótulos normalmente na nossa superfície, a fim de obter um melhor padrão de visualização, até mesmo para aquelas pessoas que não entendem tanto de geoprocessamento e que precisam analisar o seu projeto. No terceiro módulo, nós vamos trabalhar diretamente com os alinhamentos no Civil 3D. Os alinhamentos, sem sombra de dúvidas, eles estão para o Civil 3D como as polylines estão para o AutoCAD. Então, quem está acostumado a trabalhar diretamente com o AutoCAD e está migrando para o Civil 3D, vai lembrar da importância das polylines. Então, pense você projetar no AutoCAD polylines para que você consiga criar um projeto de estrada. Então, pensa assim, você vai ter que criar uma polyline central, inserir as polylines paralelas que representem as margens da estrada, trabalhar aqui com alguns comandos CAD, como offset, chamfer,
para obter essa zona de escape aqui, e isso tudo vai demandar um certo trabalho. Já com os alinhamentos, esse trabalho aqui é bastante simples, porque você cria alinhamentos paralelos que representam as margens e usa a ferramenta Widening, que também serve para criar essa área de escape aqui. Além disso, nós vamos aprender a rotular o nosso alinhamento para obter informações dele, e o principal de tudo desse módulo, nós vamos aprender a trabalhar com os arquivos de critério de projeto. O que são esses arquivos? São arquivos que nós podemos inserir no Civil 3D, e nesse caso aqui nós estamos utilizando um que vem no Country Kit Brasil, que já vem com os padrões do DR São Paulo, que servem para nos ajudar a construir o alinhamento seguindo os padrões e normas técnicas. Caso você saia dos padrões, ele informa para você, com esse ícone amarelo aqui, e aí você tem que ajustar para obter o padrão necessário. Então essa ferramenta ela é muito interessante e faz com que você possa projetar o seu alinhamento de uma forma muito mais segura, sem precisar às vezes ficar retornando naquelas revisões por causa de um erro de norma. No quarto módulo, nós continuaremos trabalhando com os objetos Civil 3D, só que dessa vez nós vamos trabalhar com o objeto que fornece ao Civil 3D as informações tridimensionais. Esse objeto recebe o nome de perfil. E quando bem aplicado, ele pode nos fornecer inúmeras informações, como por exemplo, nesse caso aqui, a zona de corte e aterro, a partir do trabalho com dois alinhamentos. Um que você obtém facilmente da superfície, e um outro que nós vamos aprender a traçar, que também é chamado de grade, ou layout proposto, que você vai criar o seu alinhamento de forma que ele se adeque melhor aos seus projetos. Nesse caso, quando nós falamos do grade, nós podemos trabalhar com ele de uma forma que ele forneça para nós algumas informações tridimensionais. Vou utilizar o Orbit aqui. Se você visualiza esse objeto em azul aqui, você nota que ele é uma barragem, e está tridimensional nesse desenho nosso aqui, Tá vendo? E isso só é capaz de ser realizado no Civil 3D quando você aplica corretamente o seu perfil. Além disso tudo, nós vamos aprender também a utilizar aqueles arquivos de critérios de projeto que foram utilizados nos alinhamentos, para poder construir os nossos perfis também baseado nas normas do DR São Paulo. No quinto módulo do nosso curso, nós vamos tratar diretamente com os corredores, que são objetos do Civil 3D utilizados para representar tridimensionalmente um alinhamento e uma seção a partir do perfil. Vejam bem, este objeto ele é um pouco polêmico. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que amam e pessoas que odeiam trabalhar com corredores. Qual que é a vantagem? Quando você aprende a trabalhar com eles, você gera objetos tridimensionais interessantíssimos e que podem fornecer inúmeras informações, como, por exemplo, o volume de corte e aterro do corredor que você utilizou para projetar, por exemplo, uma estrada. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a trabalhar com as seções tipo, vamos utilizar algumas fornecidas pelo Civil 3D e criar as nossas. Nós vamos aprender também a trabalhar com o corredor em si, com a interseção. Olha só que interessante, a interseção criada já com o modelo de corredor, o que é bastante simples de fazer. E também, olha esse objeto aqui, pessoal. Aqui nós temos uma rotatória, que se você for criar aí no CAD, olha, você vai perder um tempinho bacana. Aqui no Civil 3D é fácil fazer isso, tem um macete muito bacana. E aqui nós temos as plaquinhas, olha só, já representando para nós o sentido das vias. Então esse objeto ele é muito prático de ser trabalhado. Além disso, nós vamos trabalhar com as superfícies de corredores, que além de fornecer para a gente, por exemplo, volume de corte e aterro, podem ser utilizadas como superfície dentro de outras superfícies. Vejam bem, aqui eu projetei um canalzinho bem simples e rápido, tá bom? E inseri a superfície desse canal obtido por corredor na superfície anterior. O resultado, aplicando aqui o Kick Profile, é esse, o da topobatimetria do canal, onde você tem o canal aqui, que foi criado a partir de uma superfície de corredor, e a superfície externa, que é essa parte de fora que já era a superfície anteriormente criada. Então, esse módulo você deve utilizar bastante os conhecimentos dele e vai ser bastante interessante você trabalhar com os corredores. Em nosso sexto e último módulo do curso AutoCAD Civil 3D 2012 Avançado, nós vamos aprender a calcular
o corte e o aterro, ou seja, o volume de corte e aterro, para a construção de uma estrada a partir de corredores. E para isso, nós vamos precisar criar o conjunto de sample lines aqui. O resultado poderá ser visualizado a partir de browsers de internet, navegadores, ou então criando tabelas aqui dentro do próprio desenho para você visualizar de uma forma mais rápida. Outra coisa que aprenderemos nesse módulo é plotar o nosso desenho nos padrões do DR São Paulo. Então, nós temos aqui um desenho e ele já plotado numa planilha fornecida pelo DR São Paulo, que pode ser obtida a partir do Country Kit Brasil que você instala no seu Civil 3D. Além de trabalhar com essa forma de impressão que utiliza os viewports, nós vamos criar também os viewframes, que servem para facilitar a impressão quando você trabalha com alinhamentos. O resultado é uma folha externa que você vai colocar um nome, tá vendo? Nesse caso eu coloquei conjunto de plotagem, onde tudo que está aqui vai ser um data shortcut, uma referência que ele cria rapidinho, e aqui você visualiza a sua folha de plotagem obtida a partir daqueles viewframes.